E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora nós somos capazes de tomar páginas e virá-las para trás deste modo. Porém, há somente um que é capaz de abrir a palavra, esse é Cristo. Pois viram-no na visão como o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, quando João olhou. E não havia ninguém no céu que era digno de abrir o livro, ou poderia, ou desatar os selos do mesmo. E ele viu um cordeiro como se ele tivesse sido morto desde a fundação do mundo, que veio e tomou o livro da destra daquele que se assentava no trono, e abriu o livro e desatou os selos. Agora, ele é o autor do livro. Vamos falar com ele apenas um momento antes de abrirmos o livro. Nosso amável Pai Celestial, com grandes corações de profundo amor, nós vimos hoje para oferecer nosso tributo de louvor e ação de graças ao teu glorioso nome, sendo tão atencioso conosco, mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Cristo morreu em nosso lugar, o inocente pelos culpados, levando sobre si mesmo os pecados de todos nós, os levou para longe e pagou o preço supremo, satisfez a Deus e ressuscitou para a nossa justificação, assentando-se à sua destra hoje, sempre vivo para fazer intercessões baseado em nossa confissão. Oh, como nós te agradecemos por esta sólida esperança que nós temos, quando tudo em volta de nós está desfazendo-se, até mesmo a própria vida mortal, nossos corações estão estabelecidos nessa eterna, bendita esperança. Muitos aqui estão necessitados esta manhã, Pai, por causa de seus espíritos, por suas almas. Nós rogamos que tu salves o que não é salvo. Concede, Senhor, dá que aqueles que são indiferentes para contigo andem mais próximo. E nós rogamos que tu cures todos os que estão enfermos, para que possa ser cumprido o que foi falado pelo nosso Senhor Ele mesmo. Estas coisas que eu faço, vós também fareis. E que Ele disse que nós devemos ir a todo o mundo pregar o Evangelho, impor as mãos sobre os enfermos, e eles sararão. E de ver aqui neste pequeno edifício esta manhã muitas pessoas que estavam de muletas alguns dias atrás, andando hoje sem elas normalmente, levantadas e sustentadas pelo envolver dos braços eternos de nosso Senhor Jesus Cristo, andando. Aqueles que estavam morrendo de câncer estão aqui, bem. Teus servos, os médicos, dando declaração que eles não podem mais encontrar isso. Está acabado. Nós te agradecemos por estas coisas. Perdoa-nos de nossas imperfeições e enche os nossos corações com amor. Fala para nós através de tua palavra agora, pois nós o pedimos em seu nome. Amém. Apenas uma pequena pré-apresentação para conseguirmos um parecer da nossa lição da Escritura esta manhã. Isto é, nós temos estado falando sobre a segurança da esperança que está em nós, muito belamente apresentada aqui na carta de Hebreu. Depois de ler como Deus tratou com seu povo Israel nos dias passados, logo nós vemos que a promessa foi estendida a nós. Isto nos dá uma grande segurança, sendo que nós vemos que todas aquelas coisas que aconteceram lá naqueles dias foram exemplos do que Deus está fazendo por nós hoje, para seus filhos que creem. E agora, apenas uma pequena pré-apresentação da lição no domingo anterior, do capítulo 6 de Hebreus. Nós começaremos por volta do versículo 12 ou 13 aqui. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Eu estou seguro que a classe pode lembrar-se de como que nós abrangemos isso, para ver o que Deus havia feito, como ele havia prometido a Abraão que ele lhe daria este pacto, e faria isto com ele e sua semente, para sempre. E Deus prometeu através de juramento, e qualquer um que prometeu através de juramento, jura por alguém maior do que ele. Logo, Deus não tinha ninguém maior do que ele próprio, para jurar. Logo, ele jurou por si próprio, que ele cumpriria este pacto com Abraão. Então, que firme fundamento, vós santos do Senhor, se abordamos este tema hoje bem sensatamente,
calmamente, não fiquem agitados. A fé nunca fica agitada. A fé nunca apressa a si mesma. A fé sabe do que está falando. Você nunca viu o nosso mestre agitado por causa de qualquer coisa. De pé ao lado do sepulcro de um homem morto, ele simplesmente ficou tão calmo quanto ele estava quando ele se encontrava no monte e olhou para Jerusalém. Parado no agitado, num barco nos mares agitados e as ondas lançando-se por ali, ele estava tão completamente descansado em Deus, até que nem mesmo deu atenção a isto o suficiente para acordar. Sempre serena a fé está. Agora, nós encontramos aqui que a razão que nós podemos ser serenos é porque isto foi dado ao nosso pai Abraão e a seus filhos. E Deus, que deu a promessa, prometeu através de juramento que ele confirmaria isto e guardaria isto. E isso ele tem feito. E nós encontramos que os filhos de Abraão não são judeus do lado de fora, o que era a tribo da linhagem de Abraão. Porém, através de Abraão veio Isaque, através de Isaque veio Cristo, através de Cristo abençoou o mundo, pois foi dito a Abraão e a sua semente, a qual era Cristo. E através dali que todas as tribos da terra haviam de ser trazidas a este pacto. E o pacto foi dado a Abraão incondicionalmente. Não, Abraão, se tu fizeres algo, eu farei isto. Porém, eu já o fiz. Está vendo? Não é o que nós fazemos, é o que ele fez por nós. Nada que nós poderíamos fazer para merecer qualquer coisa. Que poderíamos nós, os injustos, alguma vez fazer qualquer coisa para merecer algo diante do grande Deus Jeová e sua grande e suprema santidade? Está vendo? Nós, a única coisa que nós podemos fazer é aceitar e estar agradecidos pelo que ele já fez por nós. Oh, é tão simples, não é? Eu estou certo que muitas vezes no pensamento das pessoas que elas tentam fazer cura divina e assim por diante, uma grande coisa fora de alcance, uma coisa bem distante. Se eu pudesse somente alcançar isso, poderia você imaginar Jesus dizendo: agora deixe-me verificar minha fé e ver se eu tenho suficiente fé para fazer isto. Ver se eu terei que jejuar por um tempo para ver se eu terei suficiente fé para fazer isto. Ele estava perfeitamente inconsciente da fé que ele tinha. Ele apenas falava e sabia que seria assim. Do mesmo modo que vocês vieram de seus lares hoje, vocês provavelmente desejam retornar aos seus lares. Disseram às suas esposas ou aos seus amados: eu estarei de volta logo depois do meio-dia. Como vocês sabem que vocês estarão? Você não tenta perguntar a si mesmo: eu tenho fé suficiente para ir para casa? Eu tenho fé suficiente para dirigir meu carro? Você simplesmente, inconscientemente, liga a sua chave e sai dirigindo. E vai para casa. Está vendo? É a fé inconsciente que faz isso. Essa é a maneira que é em Cristo. Nós simplesmente, inconscientemente, apenas dizemos: essa é a sua palavra. Isso simplesmente resolve o assunto. Não resta mais nada. E segue adiante. É assim que se consegue ajuda. Agora, Deus jurando por si mesmo, ninguém maior. Nós nos apressaremos e entraremos em nosso tema hoje, que é sobre Melquisedeque. Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Agora, o versículo 14 diz: dizendo, certamente bênçãos te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Porque ele havia de ser multiplicado para cada nação. E o Evangelho, através de Cristo, agora, não poderia fazer isso sob a dispensação da lei, porque isto não alcançou tão longe, somente para o circunciso. E esse era o judeu. Porém, na espera do Espírito Santo, ele tem circuncidado cada coração. Veja, todas as nações. Ele multiplicaria Abraão a todas as nações. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Como nós tratamos sobre isso? Como Abraão pacientemente perseverando. Perseverar é ver o quê? O Deus invisível, como se ele fosse visível, estando diante dele.
E depois de sua perseverança, depois que ele perseverou a dura luta, ele herdou a promessa. Agora, não é estranho? Parece que Deus poderia simplesmente ter se estendido e lhe dado a promessa naquele momento, e feito a obra naquele momento. Ele poderia ter feito. Ana, quando ela estava no templo e ela estava orando, e Eli veio e pensou que ela estava bêbada. E ela disse: eu não estou bêbada, porém eu estou orando que Deus retire a minha reprovação. Ele disse: o Senhor Deus conceda a ti teu pedido. Agora, Deus poderia ter colocado o pequeno Samuel bem nos braços de Ana. Todos nós sabemos disso. Ele é criador de todas as coisas, simplesmente dá ordem para que exista. Ele poderia ter colocado-o bem nos braços de Ana.